Oi, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 1º de setembro de 2025, às 11h37, né? Eu tô numa saga há muitos anos para tentar arrumar o áudio dos meus vídeos, eu vejo que sempre fica baixo. Aí hoje eu tava olhando, o volume do microfone tava em 20%. Aí eu subi para 100%, gravei um teste e vi que ele até cortou um pouco, eu não sei se começou a explodir o som. E vou deixar com 100% para ver, porque sempre a minha voz fica muito baixa e eu não falo tão baixo assim nos vídeos, né? E aí, vamos ver se agora com 100%. Acho que quando reinicia o computador ele perde, né? Porque quando eu uso no meu fone, tá em 9%. Então, me desculpem o áudio. Porque quando eu ouço meus vídeos, eu falo, puxa, tá sempre tão baixo o som, né? Já tô há mais de 2 meses sem gravar, né? E as pessoas estavam sentindo falta, mandando mensagens. Então, obrigado a todos que estavam preocupados. É que eu tava trabalhando bastante num projeto que eu vou apresentar para vocês, que ele tá na fase final de ser lançado. E, e vou explicar para vocês os rumos que eu quero tomar no canal, na profissão e que a IA tem tomado, né? Que esse canal aqui tenta seguir uma política de building public, né? Que tipo, você mostra o que você está fazendo para você inspirar as pessoas a também fazer. Então você não guarda os segredos, né? Então tudo que eu vou aprendendo eu vou explicando aqui no canal. Pra gente fazer uma breve revisão, se vocês verem aqui, que eu comecei explicando lá quase um ano atrás, em outubro, né, sobre papagaios estocásticos. Então, se essa grande questão de que se a IA ela só é capaz de repetir coisas ou criar coisas novas, mas a gente sabe que quem estuda teoria de sistemas, que a interação entre os componentes do sistema, aquela coisa chamada sinergia, né, tipo o famoso 2 mais 2 igual a 5, te permite criar novidades, porque ela pode encontrar relações ocultas, né. Aí tinha começado com o exemplo do Sudoku, eu quero voltar a revisar esses exemplos, usar IAs mais avançadas, até para gerar os vídeos, né? E voltar e arrumar e refazer o Sudoku. Aí eu comecei explicando também o efeito das LLMs nos humanos. Então você vê que meu canal tem uma pegada mais filosófica. E hoje se fala muito que a LLM está causando psicose em algumas pessoas que ficam o dia inteiro usando IA e potencializa uma tendência que elas têm, uma paranoia e psicose, né? Tendo alguns casos de suicídio, que a pessoa pergunta para a IA, consegue driblar as seguranças da IA, porque geralmente ela não vai dar dicas nesse assunto, e aí isso causa bastante estardalhaço na mídia, né? Mas a gente sabe que os casos são muitos e geralmente é subnotificado, então não acho que esteja criando uma cultura disso, né? De perigo. Porque um dos grandes perigos que eles têm medo da IA, porque a IA pode ensinar a fazer bombas, tá? Para terrorismo. Então, assim, as IAs geralmente são bastante treinadas por questão de segurança, para evitar que as pessoas façam bombas e artefatos explosivos e tudo mais, né? Aí a gente vê que uma grande palavra desse ano tem sido vibe coding, né? Eu não sei se foi o Andrew Karpathy que... Eu não acompanho muito o Twitter, tá? O X que inventou, mas veja que eu até... Porque é uma coisa que já existia, né? Eu meio que inventei o vibe coding antes, né, de ficar famoso, né? Só que eu não tenho fama para espalhar um termo, que é a programação estilo Blazer, porque assim, se você deixa a IA programando, você vai ter a sua tendência a você ficar meio... As suas emoções ficam meio numb, assim, sabe? Você não tem mais aquele prazer de você programar, pensar, quando tudo é muito intenso, porque a vida tem um ritmo, né? Tem, tipo, é igual quando você está falando, falar não é só som, tem o silêncio. Então, o silêncio também faz parte de uma música, né? Quando você está programando com AI, é tudo tão intenso que você não tem esses momentos de silêncio, de reflexão, e isso vai mexer com as suas emoções, né? Mas eles adotaram uma pegada mais otimista, dizendo assim, não, deixa a IA fazer. Se ela faz errado, manda ela consertar, e manda ela consertar, e manda consertar. E a gente tem visto vários casos de hacking, né? Porque as pessoas que não são programadores profissionais, ou não estão se preocupando, elas programam um sistema e aí expõem as credenciais, não tem as técnicas de segurança, mas isso é alguma coisa que vai se resolver com o tempo. É que a gente tem que pensar que a IA é uma ferramenta muito poderosa, tem que ser usada com responsabilidade, então não dá pra querer pôr a culpa na IA. É igual um carro, imagina se um carro chegasse a 400 km por hora, assim, né? Aí eu comecei explicando lá em janeiro, eu falei, não, vou pegar as tendências, né? O MCP, que ele ajuda, é como se fosse o contrário de agente, ele ajuda você a integrar ferramentas na LLM mais diretamente, aí a LLM faz diretamente a chamada à sua ferramenta, uma integração, tipo um calendário do Google, arquivos do Google Drive, que a gente mostra aqui o Eleven Labs, que é text to speech, né? E porque no agente de IA você dá ferramentas de IA para o seu código e no MCP você dá ferramentas para sua LLM, né?
mas você consegue atingir os mesmos objetivos. Aí que eu falei sobre o Remotion, né, que é uma das coisas que me interessa, porque eu vou dar um exemplo para vocês depois que eu quero fazer, tipo um agente para você praticar línguas, né. Então, sei lá, eu estou estudando japonês, aí mostra tipo o desenho do kanji, que pode ser gerado por IA, a pronúncia pode ser gerada por IA com TTS, e os slideshows, que também é por IA. E aqui eu tinha feito o Bubblesort, né. Aí também comecei a mexer com Dagger, que é muito poderoso, porque quando você quer dar uma ferramenta para uma IA, você não vai querer que ela remova os arquivos da sua máquina. Que outro dia eu estava programando com IA, ela queria remover todos os meus arquivos. Eu falei, não, vai com calma, né? Que, claro que ela pede um diretório, mas ela consegue burlar. Às vezes ela fala assim, eu estou trabalhando só nesse diretório, e ela dá um comando Linux lá e ela acaba burlando e acessando informações sensíveis, né? Inclusive a gente tem visto na mídia que a OpenAI até publicou esses dias falando assim, ou foi a Anthropic, ó, nós vamos reter seus dados por 5 anos. Então, assim, por questões jurídicas, questões de segurança, então tudo que você digita tá lá, né? Todos os seus segredos mais secretos. Aí também falei bastante sobre o Whisper, que é um modelo aberto. Infelizmente ele não foi feito para ser conversão em tempo real, né? De STT, Speech to Text, né? E fiz mais experimentos com Dagger, explicando a questão do que eu acho que vai acontecer nos próximos anos, que é do grande reset, né, que os trabalhos vão ficar mais precários, né, mas ao mesmo tempo a IA cria oportunidades de unir pessoas que estejam trabalhando em coisas correlatas. Aí o FFmpeg, uma ferramenta muito poderosa para manipulação de áudio e vídeo, então para quem produz vídeo no YouTube, expliquei um pouco como fazer um agente, né? Porque os comandos deles são muito avançados, ninguém decora todos. Então você não tem que ficar descobrindo os comandos, você pode pedir para a IA executar esses comandos num ambiente controlado. Também falei a questão da polêmica do Duolingo, muitas empresas estão demitindo, contratando IA, umas recontratam, a maioria dos projetos de IA falha, mas como a maioria dos projetos de software falham, né? Aí a Sakana AI, que é do cientista de IA, então assim, se você não quer que a IA seja só um papagaio que só repita as coisas, que isso já é uma coisa muito poderosa, né? Ela consegue criar coisas novas, e tem criado, tem achado falhas nos softwares. Aí também continuei falando sobre o áudio, FFmpeg, algumas correções que eu consegui descobrir aqui no OBS, o Open Broadcast Studio, né? E mais sobre transcrição de vídeos, né? E isso daqui é bom que é gratuito, você pode rodar na sua própria máquina ou no Google Colab, né? Aí um projeto que eu comecei, mas não terminei, que é um agente para trabalhar com legendas, que nem, por exemplo, estou gravando esse vídeo, né? Aqui eu consigo, se eu passar no Whisper, ele vai transcrever o meu áudio, mas aí se eu quero arrumar as palavras que estão erradas, se eu pedir para a LLM, eu vou gastar muito token, né? Porque a gente vê que as LLMs estão gerando muitos tokens quando estão no modelo de raciocínio, e isso está tornando mais caro o uso, porque gera, sei lá, 80% mais tokens. Aí eu estava mostrando uma abordagem, você usando um dicionário para encontrar as palavras que não fazem parte do dicionário, e você gastar menos na hora de arrumar a legenda. Isso aqui também eu quero voltar. Eu quero voltar a trabalhar em todos os projetos, né? Falando mais sobre container. Aí eu fiz 2 vídeos longos sobre o Pydantic, né? Você vê que esse aqui teve até bastante saída, né? 138 visualizações. Que é para a questão de agente de IA, mas é uma ferramenta bem pesada, assim, né? Bem grande. Você pode usar micro frameworks. E lá pelo feriado de Corpus Christi eu comecei a mexer com text-to-speech, né? Que são os IAs que geram texto e fazem clonagem de voz. E é por isso que eu estava sumido, né? Porque eu tô fazendo um produto que eu tô quase para lançar, então vou mostrar aqui para vocês, mas não tá. Se alguém quiser comprar, dá para vender, tá, ele tá funcional, mas eu ainda preciso terminar de arrumar a parte de pagamento e geração de notas fiscais e tudo mais, assim. Que é o Clone Sua Voz. Então esse site aqui eu fiz com IA, né? Usando o Cloud Code, na linguagem Go. E aqui eu vou colocar um vídeo promocional. Amanhã eu vou começar a criar porque o que falta é essa parte comercial, né? Criar as redes sociais, e pôr os vídeos promocionais, explicar como funciona. Porque é um produto muito avançado. Eu digo assim, quando eu converso com qualquer produtor de conteúdo, eu falo, nossa, isso é muito útil. Mas eu ainda não consegui descobrir como convencer o cidadão comum, porque um dos objetivos desse programa é conscientizar as pessoas sobre o avanço da IA e como vai mexer com as nossas vidas, né? Então, assim, essa primeira versão, assim, eu comecei a programar 8 da noite e umas 4 da manhã eu tava quase com o site pronto para lançar. Só que aí depois eu fui tendo ideias e melhorando e aí fui refazendo o software várias vezes e por isso que eu fiquei quase um mês nisso, porque eu também estava ocupado com outras coisas, né?
Mas só para explicar por cima, porque esse vídeo não é sobre o Clone Sua Voz, né? Eu vou explicar um pouco dos meus valores, assim, não estou falando de dinheiro, falando de valores éticos, morais, né? Então, assim, uma das primeiras questões aqui é trazer uma conscientização. Porque, como é uma tecnologia que está acessível, porque é uma coisa meio perigosa, como tudo que envolve IA e computação e informação. Eu pensei assim, poxa, é melhor eu fazer para conscientizar as pessoas do que quando elas serem pegas de surpresa. Então ele tem um caráter educativo. Quando você entra em contato com o aplicativo, você pensa, nossa, as IAs estão bem avançadas mesmo. Tem que tomar mais cuidado. Que um exemplo que a gente dá é assim, que você tem que usar uma senha com os seus familiares e amigos para você não ser enganado por IA. Então é igual quando tem criança na escola e chega um adulto e fala assim, eu vou te levar, sua mãe falou para eu te levar. Aí tem a criança que chega para não ir com um estranho, né? A criança tem 4, 5, 6 anos, ela fala assim, qual que é a senha, né? Aí já aconteceu isso de verdade, aí o adulto fica desesperado, fala assim, opa, a criança aqui não vai se deixar sequestrar. E aí sai correndo e vai embora, né? Então uma questão bem simples. Então se você recebe uma mensagem com a minha foto de perfil, pedindo dinheiro, é verdade, tô brincando. Você recebe uma mensagem com a minha foto de perfil pedindo dinheiro, aí você fala assim, poxa, o cara tá na estrada, furou o pneu, ele precisa de um Pix. Aí a pessoa fica com dó e manda dinheiro. Não, não faça isso. Você fala pra pessoa, combina com a pessoa, né? Primeiro, se for um desconhecido, nem mande, né? Não mande dinheiro para desconhecidos assim. Mas se for um familiar seu, combine com a pessoa uma palavra secreta, uma senha, ou faça. Porque vai chegar um futuro breve que até as imagens de vídeo você consegue clonar o rosto de uma pessoa. E não é só a voz, né? Então você vai falar assim, vou verificar por vídeo. Aí a pessoa grava no ambiente escuro lá e vai com uma foto, ela vai clonar o rosto. Então você tem que ter uma palavra secreta que você combina antes com a pessoa. E você não precisa nem falar assim exatamente qual a palavra secreta. Você pode chegar para a pessoa e falar assim, vai chover hoje, né? Aí, assim, é um dog whistle, é uma palavra secreta, só que a outra pessoa não sabe. Então imagina se você combina com a sua esposa, seu marido, filho, que quando acontecer um caso desse, a pessoa fala assim, vai chover hoje, aí o outro responde, acho que não, ou tipo, sei lá, vai dar muito trovão. Se você combina a palavra que você quiser. Ou o cara pode dizer assim, estou com saudade de você. Aí a outra pessoa responde uma palavra, um poema, e enfim. Então você tem um canal secreto de comunicação que outras pessoas não conhecem e consegue te proteger. Então esse é o primeiro ponto, o caráter educativo, né? Aí o segundo ponto que eu estou fazendo várias versões, né? Eu comecei com a linha de comando, que eu percebi que as pessoas não iam usar, aí eu fui para a versão... Eu não vou mostrar hoje aqui, porque tem que achar os arquivos. A versão UI, né? Mas a versão... Eu vou explicar bem por cima aqui, para o vídeo não ficar muito longo, já está em 3 minutos. A versão linha de comando, ela é ideal para IAs usarem, né? Então você pega a sua IA, para ela gera o prompt, gera o out. Aí... Aonde que eu vou focar aqui? Eu quero construir uma comunidade de desenvolvedores, né? De pessoas interessadas em desenvolver aplicativos para IA. Por quê? Porque nos últimos anos, 2, 3 anos, nos Estados Unidos, eles têm mandado embora o número de demissões acima de contratações, né? Entre 20 e 50 mil programadores por mês. Então, se são empregos que estão indo embora, o salário caiu pela metade. E aí, só que a IA, ela abriu espaço para a gente concorrer. Então, você é um programador que não tem tanta experiência, ele quer lançar um site, se ele fizer com razoabilidade, não ficar aceitando tudo que a IA fala, ele consegue fazer coisas que ele não conseguia antes. Então, por isso que eu quis fazer esse aplicativo, uma prova de conceito. Eu fiz ele na linguagem Go, que eu nunca tinha programado antes, porque com Go eu consegui gerar um executável para Linux, Windows e Mac. Então, um SDK é um Software Development Kit, é uma ferramenta que um programador usa para fazer outros programas. Então, eu vou estar disponibilizando uma versão mais avançada, né, um outro pacote, não é de R$100, para quem quiser fazer aplicativos com IA. Eu vou dar uma meia dúzia de exemplos, estão quase todos prontos, só ajustando que eu estava arrumando a API da SDK, né? Então, assim, vai ter gerador de podcast, tem bot de Telegram, porque o Telegram é bom, que é de graça, ele pode enviar arquivos grandes e tudo mais. Vai ter MCP, um servidor web, que aí você integra com a linguagem. Eu foquei na versão Go, tem que fazer a Python ainda, né? E eu tenho que mudar essas datas aqui. Então, por isso que eu não estou divulgando, porque em agosto eu pus essa data. Então, até está pronto, assim, porque o combinado do meu site é assim, que quando você compra, você ganha as atualizações.
Então, assim, até tem uma versão funcional, assim. Se alguém tiver com pressa, mas eu não recomendo, que eu quero apresentar bem o produto. Aí, porque eu gosto que as pessoas façam as coisas com consciência, né? Não no oba-oba. E isso daqui que ia ficar pronto lá depois, eu resolvi adiantar. Porque eu percebi que a maior parte das pessoas, elas ainda não. Porque hoje em dia quase ninguém tem tempo, né? Você vê um vídeo de 15 minutos e fala, nossa, é uma eternidade. 15 minutos é um luxo para quem trabalha o dia inteiro, tá no trânsito. Então eu peguei e adiantei essa fase aqui, né? E essa daqui também, que ia ficar para depois. Esse daqui falta só os últimos ajustes. E eu vou fazer um aplicativo PWA que você vai poder tirar uma foto de um QR Code na Wii. E aí ele vai conectar o seu celular ao aplicativo e depois eu faço um nativo, que dá mais trabalho, né? Tá até aqui a meta, né? Se eu vender 100.000 unidades, eu vou fazer o nativo. Aí, como eu falei, eu gosto do parte. Não é lucro pelo lucro, transparência. Eu mostro uma calculadora que estima o custo em tempo real. Você digita o texto e ela vai dizer quanto que vai custar para você gerar, né? E a clonagem de voz, que você paga uma vez só, é $3, né? E aí até você põe a cotação do dólar aqui para você atualizar. E o aplicativo também tem essa calculadora, né? Aí aqui eu explico bastante que isso daqui é, se você clonar a voz de uma pessoa sem ter autorização dela, é um crime, né? Que é falsidade ideológica, você pode estar quebrando copyright, né? Mas você pode clonar sua própria voz e tem mais de 330 vozes prontas ali. Aí vão ser 6 versões, né? Que nem tipo, eu falei, a versão mais simples, todo mundo que eu comento o aplicativo fala, nossa, é muito barato. Você vai pagar só R$ 100 uma vez, assim, 104,16, né? Que é a taxa ali do Pix. E não paga mais. Depois você vai ter. Isso daqui é que nem falei, não estou anunciando o produto que eu vou atualizar isso aqui, tá? Esse daqui tá uma versão antiga ainda. Mas basicamente as atualizações são gratuitas inclusas, né? Tem clonagem de voz. Para quem quiser conversar comigo uma videochamada, tem o setup assistido, né? Como a nossa lei não permite venda casada, então o que eu ponho separado, eu ponho um pacote e você pode comprar separado. Aí a SDK, que é dos programadores, que vai ter acesso ao código-fonte, ele vai ser software livre, só que o código-fonte pago. E aí eu vou criar um workshop, eu até mudei o nome, não vai ser workshop de IA, é um workshop de construir aplicativos de agentes de áudio, né? E aí tem o completo, com tudo junto. Mas eu vou até passar rápido, porque eu não quero anunciar o produto agora. Esse vídeo é para falar o que eu estava fazendo. Vai mostrar alguns prints da interface. Até meio rápido, porque a pessoa pode pausar, né? Então você pode até otimizar para os idiomas. Tem vários idiomas que você otimiza para. Então, você pode treinar línguas, né? Você põe, né, para gerar, você pega a sua voz e gera em japonês. Mas eu não vou. E eu melhorei as cores também, não tá igual as cores aqui, ainda mudei um pouco ainda. Eu não vou falar muito, tem modo claro, modo escuro, eu implementei, não tá nos screenshots, tá em 3 línguas, tá em inglês, espanhol e português. Então isso aqui, como eu falei, é uma prova de conceito. É só para dizer assim que um programador sozinho ele consegue fazer muita coisa usando IA, né? Então o site está aí para quem quiser olhar. Se alguém que estiver louco para comprar pode comprar, mas como eu falei, eu quero apresentar apropriadamente o produto, né? Tem essa página aqui que é Clone Sua Voz /experimentos, que eu gastei só $5, né? Gerou mais de 1 hora de áudio. Aí tem a comparação, tem a minha voz clonada. Você sabia que a clonagem de voz... Só que depois eu falo muito devagar, então depois eu reclonei minha voz falando mais rápido, ficou melhor, porque essa aqui ficou bem devagar. Você vê que aqui gerou 1,25, a minha foi 1,50. Você sabia que a clonagem de voz ética e legal... Então, assim, não são vozes tão robóticas, né? Elas têm entonação, você vê até a respiração. Os textos do prompt foi tudo gerado com IA. Eu fiz tudo com IA e, enfim, isso é uma coisa que eu estou trabalhando. Eu tinha separado aqui um board do ScalaDraw, mas não quero falar tanto. Mas só para fazer um apanhado geral, então assim, todas as ideias aqui no canal são conectadas, né? E o que eu quero dizer para as pessoas? Porque assim, um ano passado você falava muito assim, a gente quer chegar na IA a nível AGI, que é Artificial General Intelligence. Muita gente nem acredita que isso existe, porque as definições para eles não são claras. Para outras pessoas a definição seria o seguinte, o AGI seria quando a IA consegue fazer todos ou quase todos os trabalhos economicamente relevantes. Então, não que a IA seja igual a um ser humano, que ela tenha carinho, compaixão e outras coisas, mas que nas coisas econômicas, tipo, você pegar uma IA para você conseguir fazer um robô para fritar um hambúrguer, para dirigir um carro, para programar um software, para fazer um contrato, atividades econômicas que geram dinheiro, dar aula. Então, se você tivesse uma IA capaz de fazer isso, para eles chamariam de AGI. Aí depois da AGI tem uma coisa que é mais perigosa ainda, porque assim,
bem quietinho, a OpenAI no começo de agosto do ano passado, de agosto não, de dezembro do ano passado, ela falou assim, ó, nós passamos aqui no score desse benchmark de AGI, que eu esqueci o nome agora. E ninguém deu muita atenção. Porque eles tinham um contrato com a Microsoft, que se eles chegassem a AGI, eles tinham que refazer aquele contrato, e eles queriam o dinheiro da Microsoft, porque gasta muito dinheiro de energia, data center, né? Então eles ficaram por ali quietinhos, mas em janeiro tava todo mundo falando assim, ó, o Google ele quer direto para a ASI, a superinteligência. Então o Google tem lançado muitos produtos nos últimos meses, ali no final de maio eles tiveram um evento, lançaram bastantes IAs novas, aquela de gerar vídeo, agora saiu o Nano Banana, que é para gerar imagens. O AI Studio estava ali com IAs de nível muito alto, de graça, porque eles estão querendo conquistar o cliente. Então, assim, para quem é cético, descrente, acha que tudo está acontecendo, está dando errado, não está evoluindo. Mas para quem está acompanhando de perto, a gente sabe que eles chegaram na AGI, ficaram quietos, porque eles falaram assim, não é exatamente perfeita e não vai dar vantagem para nós propagandear isso agora, a gente precisa ganhar mais dinheiro e ver tudo certinho. E já começaram a correr direto para a SI, que é a superinteligência, porque assim, na superinteligência, a IA é como se ela fosse melhor que todos os humanos em tudo. Seria uma boa definição. Porque essa IA do Google de maio, eles estavam falando assim, olha, tem um QI estimado de 140, né? Então eu fiz um teste na Mensa uma vez, não oficial, no site deles, mensa.org, que é para as pessoas superdotadas, o meu deu 132. E eu nem estudei nem nada, assim, então isso dá 2% da população. Então se você pegar uma IA que tem 140 de QI, já é maior que o meu, né? E maior que de 99% da população. E ela está saturando os benchmarks de matemática, que é a parte mais importante. Então, matemática e código. E eu quero até abrir um dia uma caixa de perguntas para as pessoas perguntarem, para eu rebater as maiores críticas, né? Em relação à IA, que muita gente acha que não está acontecendo. Mas eu falo, se você tem uma IA que você... Nem que você gaste 5 mil reais por mês, mas ela tem um QI de 140 e você deixa... E você pode gerar, imagina, 1000 IAs em paralelo. Você teria que pagar 5 mil por cada uma. Isso causa um estrago enorme em termos de produção de conteúdo e tudo mais, né? Que é uma das coisas que tem mais forte na nossa sociedade digital, né? Então tem esse ponto, porque muitas pessoas acham que a IA ali, a LLM é só chatbot, mas é que nem eu tenho falado no canal, não. É quando você começa a juntar várias IAs diferentes, que nem essa IA que clona a voz com 20 segundos de clonagem, é barato, é rápido, com IAs para fazer reconhecimento de texto, framework, você consegue ter uma gama de possibilidades enorme. É isso que eu vou começar a mostrar cada vez mais intensamente. Então eu comecei fazendo declonagem de voz, eu quero ver terminando esse, porque eu tô com muita coisa em aberto, né? Eu quero fazer um para editar imagens, que é mais poderoso ainda. Você poder pegar essa imagem aqui, eu marco um pedaço e mando gerar outra parte. Porque eles falam assim, estavam falando semana passada, os entusiastas, falando, nossa, o Nano Banana, que era um codinome do modelo novo do Google, acho que é o Gemini 2.5 Flash, que edita imagem, falando, o Nano Banana vai quebrar o Photoshop. Então o Photoshop, que demorou décadas para se estabelecer ali no mercado como um software bem usado, vão ter IAs que vão fazer o que ele faz muito mais barato. E você não vai precisar ser especialista, porque você vai escrever um texto, fala, deixa essa imagem bonita, né? E você pede para uma outra IA gerar o prompt para você, né? E aí eu quero voltar e retrabalhar o exemplo da professora de inglês com IA, né? E também eu quero fazer uma entrevista de emprego. E tem muito carta na manga. Então, eu passei 2, quase 3 meses quieto, mas porque eu estava estudando muito. Falei, não, chegou num ponto que não tem mais que ficar questionando, na minha visão, assim, gente, eu já vi onde vai chegar. E você vê que esse desemprego crescente, inflação crescente, esse clima de guerra, é para desidratar as pessoas. Nos próximos 5 anos, deixar as pessoas bem pobres, porque vai deixar de ter aumento, deixar tanto emprego, concorrência. Então, é melhor que... antes que sejam salvos-se quem puder, que tal se a gente se unir todo mundo? Por isso que eu estou fazendo o canal e o aplicativo, para as pessoas se informarem e se educarem e poder tomar a melhor decisão, porque já está num ponto, se você entra numa rede social, muitas propagandas, imagens são geradas por IA, então deve estar tirando emprego de quem trabalhava com isso, fazer freelancer, e ao mesmo tempo ajuda a crescer um pouco a economia vai se reconfigurando. Aí você vê muitos vídeos fake de meme com IA e que você quase nem percebe que é falso só pela voz, mas meio um pouco robótica ou pelo humor, mas tá ficando quase indistinguível, né?
E a gente vai estar num ponto que vai ter, já tem até, só que falta juntar tudo, né? Avatares em tempo real, então assim, eu vou poder gravar um vídeo, mas eu não preciso mostrar meu rosto, eu ponho um avatar 3D e ele vai sincronizar o movimento de lábios e tudo, sem ter que ter motion capture, como era feito antigamente, né? Então o custo vai baixar muito, o custo da informação baixa bastante. E aí por isso que eu digo para as pessoas, se preparem, não achem que é porque isso aqui é a calmaria antes da tempestade. Porque quando a gente vai ver, eles não vão estar contratando mais programador júnior, a concorrência vai estar maior. Mas para quem quer empreender, é muito bom, é muito fácil, porque você consegue fazer coisas que não fazia antes. Igual eu estava vendo, sistema para gerar nota fiscal ali, os mais baratinhos, sei lá, você paga uns R$ 200, depois 60 por mês. Mas é público a API, quem mora em capital, eles têm uma API pública de um padrão. Todas as capitais do Brasil fizeram isso. Então eu vou fazer um sistema que gera nota fiscal também, né? Não vou precisar pagar isso. E aí vai ter um efeito cascata. Você vai ter uma parte de inovação, muita gente inovando, criando coisas novas, se libertando do sistema, da escala 6x1, do trabalho de escritório. E muitas pessoas que vão ficar um pouco perdidas, porque todo mundo vai precisar se reeducar, entender como usar a IA. Só que eu vejo a IA como uma ferramenta muito forte para acabar com o analfabetismo, né? Estava até vendo uma reportagem dizendo que o analfabetismo funcional está crescendo no ensino superior. E então a gente tem que ensinar matemática, ensinar as pessoas a pensar, ter raciocínio crítico, porque como as pessoas elas estão sobrecarregadas, é muita informação. Você acorda, liga o celular, ali vai ter 20 e-mails, um monte de mensagem no WhatsApp, um monte de vídeo. Antes de gravar esse vídeo eu fechei umas 5 janelas do Chrome, cada uma tinha 30 abas, das coisas que estão pendentes para eu ver e trabalhar. Então é tanta informação que sobrecarrega as pessoas, mexe com os sentimentos, a pessoa fica perdida, não consegue saber por onde agir. Por isso que eu criei meu canal aqui, tem um aluno que falou assim, um ex-aluno, né? Falou, professor, esses vídeos são muito longos. Eu falei, não, a gente tem que passar a informação. Não adianta querer fazer um short. Dá pra fazer um short também, né? Que é o vídeo curto. Mas não adianta querer passar a informação bem rápido, porque as pessoas precisam de tempo para absorver, entender. Então a gente tem que falar, repetir várias vezes, que é meio chato. Não precisa ter uma audiência muito longa, mas imagina assim, se eu tivesse um canal, tivesse uma pessoa que assistisse, já vale a pena, você está duplicando o conhecimento. E que nem eu falo, como tem muito conhecimento em muitas áreas, eu consigo trazer a conexão para vocês aqui, né? Do que dá para juntar. E agora eu me sinto muito feliz, porque tem uma pequena empresa, né? Tipo, uma empresa de sociedade limitada, mas tem 2 sócios. Então, assim, você fica pensando muito, puxa, eu precisava contratar um designer, precisava contratar um programador, isso aqui. Agora não, com a IA eu me sinto bem livre, assim, tipo, pra gerar conteúdo. E até falar para as pessoas, eu gosto de gerar essas imagens tosquinhas aqui, agora eu vou tentar gerar imagens melhores com as IAs mais novas, né? Gostar de uma coisa. Faz parte do meu senso de humor. Muita gente olha e fala, nossa, isso aqui é muito tosco. Mas quem conhece o meu senso de humor, olha essa imagem aqui, tipo, um peru aqui num trono sendo idolatrado, assim. Então, assim, faz parte do meu humor, né? Então é isso, tem muita coisa para compartilhar com vocês. Para quem tiver interessado, pode dar uma olhada no site. Mas aguardem que amanhã ou depois eu vou estar lançando mais vídeos. Eu vou fazer um canal dedicado e fazer um collab entre os 2 canais, né? Quem quiser pode olhar aqui os experimentos, ver pronto. E sabendo, já adiantei que eu vou construir, né? Que vai ser professora de IA, vai ser de entrevistar. Tem muitas ideias, assim. Nossa, se eu tivesse mais recursos, assim, eu colocaria todas em prática. Mas as pessoas até perguntam, falam assim, nossa, Everaldo, você não sente saudade de trabalhar na empresa? Eu falo, não sinto. A burocracia é muito chata. Então, enquanto eu conseguir resistir trabalhando independente, porque uma das coisas que eu gosto é de me divertir, sabe? Para mim, a programação, eu reaprendi a amar várias vezes. Assim, a primeira vez foi quando eu conheci o Java. Falei, nossa, isso é muito legal. Aí depois eu comecei a odiar o Java, conheci o Ruby, falei, nossa, isso é muito legal. Aí o Dagger foi a última coisa legal que eu encontrei, né? O Docker foi muito legal também em 2014. Porque o conhecimento ele é bonito, ele é agradável, ele é quentinho, né? Você aprende as coisas, expande a sua consciência, você se sente tão bem consigo mesmo de você usar o seu potencial e você poder dividir com os outros, né? Então eu tenho muito orgulho desse canal. É um canal pequeno, mas aqui eu discuto ideias que eu não vejo em outros lugares, assim, sabe? E também estava vendo de fazer um robô para fazer o piloto
programático dos vídeos, porque eu gravo meu vídeo no OBS e faço upload manual no YouTube. E aí eu fiz um protótipo lá e só falta melhorar, né? Mas isso que eu gosto muito da IA para usar a exploração de ideias. E aí eu vou poder gravar o vídeo e jogar no script e ele vai fazer o upload, eu não preciso nem entrar na interface do YouTube. Então, só para encerrar, já deu 30 minutos. Eu estou vivo, eu estou bem, né? Fazia 2 meses que eu não gravava, mas eu fui um pouco egoísta, né? Eu falei assim, não vou ficar gravando, porque quando eu fiz esse software aqui, eu ia pegar e gravar um vídeo. Aí eu falei, não, isso aqui é muito importante. Eu falei, eu acho que eu vou pôr para vender para começar a faturar um pouquinho, porque aí eu consigo me manter, né? Foi uma ideia que eu comecei lá no Corpus Christi, no feriado, acho que era uma quarta, dia 17, se eu não me engano, de junho. E fiquei maratonando. Tinha dias que eu ia dormir 2 da manhã, às 7 da manhã acordava de novo. Eu tava usando o Cloud Code, né? E aí ele tinha os limites de horários, assim. Aí eu queria sempre aproveitar para usar um pouco mais. Aí foi muito legal, muito intenso, sabe? Aprendi muitas coisas. Pus tudo que eu sabia em prática, aprendi mais coisas. Porque eu fiz o site, pus SSL, aí tal, configurei bot de Telegram para me dar notificação, configurar o Pix, que isso deu mais trabalho, que eu vou trocar o sistema de pagamento ali, que eu fiz manual, né? Mas enfim, nossa, me diverti muito, muitíssimo, e eu quero estar aqui com vocês compartilhando, né? Espero espalhem a palavra do canal do Everaldo, né? Assistam meus vídeos, eu recomendo, assistam todos os meus vídeos, todos são muito interessantes, muito legais, sempre dá para melhorar, né? Mas eu tenho muita coisa, que nem eu falei, tenho mais de 20, 21 anos não formado, né? Desde que eu entrei na faculdade, a minha vida é computação, eu gosto muito disso. Que nem eu falei, tem épocas da vida que eu passo 10, 12 horas estudando sobre isso. E a gente, quando trabalha numa empresa, você fica engessado, você tem que lidar com o sistema legado do outro, você não pode ser você mesmo, né? Então aqui é uma oportunidade que eu estou tendo de me expressar, né? Artisticamente. Eu me considero um artista, né? E é isso. Obrigado a todos que têm acompanhado. Continuem acompanhando. E até eu gravar meus próximos vídeos, aproveitem, escolha um vídeo antigo que você não viu aqui e assista. Dá pra dar muita risada, sempre tem muito easter egg. Eu faço muitas piadas no bom sentido, né? Assistam esse daqui, ó, do Fique Rico em 5 anos, é muito importante. Das LLMs programando seres humanos. E o Papagaios Estocásticos. Mas todos são muito bons. Se você quiser saber sobre marketing digital, também fiz um há muitos anos atrás. E é isso aí, aproveitem, né? E aí vamos falar mais sobre vou tentar deixar um lugar que eu deixo uma caixinha de perguntas, não agora, outro dia aí, né? Para tentar responder a dúvida das pessoas, porque a maior parte das pessoas que eu convivo, elas não caíram a ficha para elas não acreditam. E eu explico para elas, não é bem assim, isso aqui é replicável, é escalável, você pode ter 10, 100, 1000 agentes fazendo, e eles fazem muito rápido, e mesmo que faz errado, fazendo 80% certo, 95% certo, já é um estrago, né? Eu costumo dizer para as pessoas, falo assim, ó, se a IA não avançar mais nada, do jeito que ela está hoje, já é o suficiente para destruir a sociedade como a gente conhecia, né? Então, parem e reflitam sobre o grande reset, que tudo vai mudar. Pensem em o que você pode fazer clonando a sua voz, né? Que eu quero, próximos vídeos eu não vou nem falar, vou ficar de boca fechada, vai ser tudo zerado por IA, né? Então é isso aí, um ótimo mês de setembro, né? Agora já é dia 2, meia-noite 10. E é isso aí, tudo de bom. Muito, muito feliz de estar aqui com vocês, estava com muita saudade de gravar.